Bom dia, então vamos fazer uma revisão teórica, né, para não ficar tão perdido assim no início do semestre, tá? Para isso vamos revisar alguns conteúdos de sistemas lineares, ok? Toda vez que queremos fazer proyectos de controladores, filtros ou proteção inteligente, temos que fazer uma especificação, né? Bom, controladores e filtros são quase a mesma coisa, tá? Às vezes se utilizam filtros como controladores em sistemas industriais, né? É uma questão de nomes, né? Ok. Por exemplo, as hidreléctricas, né? Hidreléctricas normalmente utilizam filtros de primeira ordem ao invés de controladores, né? E fazem a mesma função para, por exemplo, compensar pequenas perturbações, né? Ou também utilizam controladores mesmos, né? E proteção inteligente são aquelas que reagem a certo padrão de transitório, né? Então aí elas acionam antes de acontecer, por exemplo, um curto-circuito, né? Por quê? Antes do curto-circuito vem um padrão de transitório, certo? Então o equipamento reconhece aquele padrão e age antes que o curto-circuito acontecer ou antes do surto acontecer, tá bom? Bom, essas especificações para projetos, elas são sempre de segunda ordem, tá? Especificamente com Z entre 0 e 1, tá? Ou seja, subamortecido. Então temos que lembrar as fórmulas e equações para sistemas subamortecidos, tá bom? Então toda vez que quiser fazer um projeto desse tipo, tem que pensar em especificações de segunda ordem subamortecido, ou seja, com Z entre 0 e 1, ok? Então aqui, para não esquecer, né? Subamortecido. Ok? Ok. Bom, um sistema subamortecido é definido por dois polos complexos conjugados, né? Ou seja, aqueles polos não estão no eixo imaginário, certo? Não estão no eixo imaginário. Então, esses polos têm uma parte real, que chamamos sigma, e uma parte imaginária, que chamamos J omega D, certo? J omega D, certo? Daí cada polo vai ter uma instância até a origem. Essa instância entre o polo e a origem vai ser o omega n, que seria a frequência natural do sistema, né? E essa linha imaginária entre o polo e a origem vai formar um ângulo θ, certo? Aquele ângulo vai ser o cosseno inverso, né? De z, né? De z, né? Então essa condição acontece quando o z está entre 0 e 1, né? Ou seja, o sistema é subamortecido, né? Ok? Lembrem que se os polos estivessem acima do eixo imaginário, esses polos vão fazer o sistema oscilatório, né? O sistema fica oscilatório. Tá? Então esses polos têm que estar, não podem estar acima desse eixo, tá? Tem que estar fora desse eixo, tá? Ou seja, acima tem que ser diferente de zero, tá? Bom, isso era um sistema de segunda ordem subamortecido, né? Que relação tem com especificações de projeto para sistemas de controle? Então, olha só. Quando queremos, eh, quando queremos definir uma especificação para
controladores, filtros e processadores inteligentes, ao invés de desenhar os dois polos, a gente desenha apenas um ponto, tá? Um ponto que vamos chamar ponto de especificação SD, ok? Aquele ponto chamamos SD, ok? Aquele ponto vai estar formado por um sigma mais um J ômega D, né? Que são... essa seria a parte real da especificação e essa seria a parte imaginária da especificação, tá? Então, aquele ponto de operação é como se fosse um polo de segunda ordem, só que não é, certo? É apenas um ponto de especificação. Eu quero que o sistema trabalhe naquele ponto, tá? Então, a matemática desse ponto vai ser a mesma matemática do sistema de segunda ordem, tá? Ou seja, uma vez especificado aquele ponto de operação SD, né, a gente vai definir as relações, né? As relações matemáticas que são as mesmas que as relações matemáticas de um sistema subamortecido, né? Aqui vamos ter J ômega D e aqui vamos ter sigma, certo? Menos sigma, né? Certo? É por isso que aquele sinal aqui vai ser negativo, tá? Esse sinal aqui vai ser negativo, ok? Opa, negativo, tá? Então vai ser menos sigma mais J ômega D, certo? Esse ponto de operação, né? Certo? Então, aquele ponto de operação, assim como o polo, vai ter uma distância entre o ponto e a origem, certo? Aquela distância é definida também por ômega n, né? Aquele ômega n era a frequência natural do sistema, né? E também vai ter um ângulo θ, e esse ângulo θ vai ser o cosseno inverso de z, né? Ok? Então, a matemática é a mesma, certo? O ômega n podemos calcularlo como a raiz de sigma cuadrado mais ômega de cuadrado, certo? O θ podemos calcularlo como cosseno inverso de z, né? Cosseno inverso de z, ok? Bom, também podemos definir um ângulo beta, tá? Um ângulo beta que seria o mesmo ângulo θ, só que em radianos, tá? Seria cosseno inverso de z. Seria o mesmo ângulo θ, só que esse ângulo θ vai ser em graus, né? Graus. E esse ângulo aqui vai ser em radianos, tá? Radianos. Ok? Então aqui podemos ter as seguintes relações matemáticas, né? Que a gente viu em sistemas lineares. Temos que sigma vai ser z vezes ômega n, né? Z vezes ômega n. Vamos ter que ômega d vai ser ômega n raiz de 1 menos z quadrado, certo? Bom, com essas relações a gente pode obter um escopo da resposta a um degrau desse ponto de operação, certo? Qual seria o escopo da resposta de grau? Quando z está entre 0 e 1, né, a resposta tem um padrão
da seguinte forma, né? O padrão de resposta é uma curva que sobe, chega ao máximo, daí oscila um pouco e finalmente chega ao valor final, né? Um valor final constante que tenta acompanhar a forma do degrau de entrada. Tá? Pode ser que coincida com valor de referência, ou pode ser que fique fora da referência. Tá? Tá? Então, esse valor final, né, a gente vai chamar YF. Tá? YF, que seria o valor final. Tá? Ou seja, que esse valor final equivale a o valor que eu calculo pelo teorema do valor final. Lembram do teorema do valor final com limite? Seria aquele y infinito. Tá? Seria o valor final. Tá? Lembrando que o y infinito, né, era o limite de S tendendo a zero, né, de S vezes a resposta de grau do sistema. Né? Ok? Esse é o valor final. Tá? Bom, vamos supor agora que queremos proyectar o sistema, né, de controle com uma referência R. Aqui inserimos o controlador, né? Ainda não projetei, né? Apenas estou definindo a especificação para aquele controlador, tá? Então, ainda não projetei, certo? Aqui temos a planta e fechamos a malha, né? Mais, menos. Então, aí seria Y, né? Seria Y. Então, a resposta vai acompanhar o degrau, se fosse um degrau na entrada, tá? Vai acompanhar o degrau, mas não necessariamente vai ser o mesmo valor do valor final, tá? Então, imaginem, por exemplo, que o valor final seja esse aqui e o valor do degrau seja menor, por exemplo, né? Seja menor. Aí, né? Imaginem que esse aqui é a referência, o degrau de referência, né? O sinal que entra aqui, né? Ficou diferente da saída, certo? Ficou diferente da saída, né? Então, a essa diferença entre o valor final e a referência vamos chamar erro estacionário. E aquele erro estacionário a gente vai chamar ESS. Ok? Erro estacionário, né? Tá? Então, o ESS vai ser o erro estacionário. Que vai ser igual a referência menos o valor final, né? Valor final, certo? É isso aí com valor absoluto, tá? Valor absoluto, ok? Valor absoluto, tá bom? Então seria a diferença entre valor final e referência. Essa linha vermelha, a referência pode estar embaixo ou pode estar lá em cima, tá? O importante é que vai ter uma diferença com essa saída, tá? Bom, então pessoal, temos o valor final aqui, certo? Então no instante que a curva da resposta atravessar o valor final pela primeira vez, né? Esse instante vai ser o tempo subida, ok? Tempo subida.
Então esse instante vai ser o tempo de subida. Tá? E esse tempo de subida chamamos de TR, né? TR. TR. Depois do tempo que a curva atinge um máximo, chamamos tempo de pico, tá? Tempo de pico. Que seria o tempo que acontece aqui, né? Então marcamos esse tempo e esse tempo vai ser tempo de pico, né? E o tempo de pico chamamos TP, né? Então aqui vamos ter o máximo, né? Vamos ter o máximo, então isso aqui vai ser o máximo, né? Vai ser Y máximo, certo? Y máximo, sim? Bom, quando a curva atingir, ou quando faltar 5% do valor final para chegar ao valor final mesmo, né? Vai ser o tempo TS, tempo de assentamento de 5%, né? Não sei se lembram do sistema linear. Por exemplo, aqui faltam 5% para chegar ao valor final, né? Bom, aqui, né? Aqui falta 5% para chegar ao valor final, né? Então, quando falta 5% para chegar ao valor final, esse tempo a gente marca como TS de 5%, né? Tá? Depois, quando a resposta ao degrau chegar perto do valor final, né? Quando faltar 2%, né? Nesse instante vamos marcar o TS de 2%, né? TS de 2%. Ok? Então, TS 5% é quando a resposta de grau, né, está próximo do valor final em 5%, né? E o TS 2% é quando a resposta de grau está próxima ao valor final em 2%. Ou seja, falta 2% para chegar ao valor final. Tá? Então, as equações para esse tempo são o TR, né? Opa. O TR vai ser π menos beta dividido por omega d, certo? Depois o TP, o tempo de pico, vai ser simplesmente π dividido por omega d, certo? O beta é aquele ângulo, certo? É aquele ângulo daqui, certo? Aquele beta, cosseno inverso de z, certo? Bom, e o TS, né? O TS de 2% vai ser 4 dividido por cima, né? Que seria a mesma coisa que 4 dividido por z vezes omega n, né? E o TS de 5% vai ser 3 dividido por cima, né? Ou seja, 3 dividido por z omega n, tá? Lembrando que todas esas ecuaciones son válidas cuando z está entre 0 y 1, ¿tá? En otro caso no son válidas, ¿tá? No son válidas. ¿Certo? Então, resumindo, temos o TR, que é o tempo de subida. Em inglês seria rise time, né? Seria aquela equação daqui, né?
Depois o TP é o tempo de pico, né? De pico. Em inglês seria peak time. Sim. Depois temos o TS, que seria o tempo de assentamento, né? Em inglês seria setup time. Tá bom? Bom. Depois temos outro conceito que seria o sobresinal, né? Sobresinal, que em inglês é chamado de overshoot, né? Então, alguns livros chamam de MP, outros livros chamam de OB, tá? É a mesma coisa, então. Então, eu posso definir o sobresinal em função da magnitude máxima e o valor final da resposta de grau, certo? Então, sobresinal, MP, igual, seria o overshoot, né? Vai ser o valor máximo menos o valor final dividido pelo valor final vezes 100%. Sim. Bom, o valor final é a mesma coisa que y infinito, tá? Certo? Agora tem outro jeito de definir o sobresinal em função de z, né? MP vai ser o sobresinal, né? Que vai ser o exponencial de menos π vezes z dividido por raiz de 1 menos z quadrado, né? E tudo isso vezes 100%. Tá? Então, vamos fazer um exemplo, né? Imagine que quero projetar um controlador e eu quero que depois de instalar o controlador, o sistema responda com tempo de assentamento menor que 3 segundos, né? E que o sobresinal não ultrapasse os 16,3%, né? Então, o que se pide naquele problema, o que se pide aqui é definir o ponto de operação, né, do projeto de controlador. Ok? Então, esse é o objetivo desse problema, né? Temos que definir o ponto de operação do controlador, né? Aquele ponto de operação vai ser o SD, certo? SD. E aquele SD vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? Menos sigma, certo? Menos sigma mais J ômega D, tá? Então, olha só. Queremos um TS menor que 3 segundos e um sobresinal menor que 16,3%. Tá? Se não diz nada sobre sobresinal, se é 2% ou 5%, né, você assume que é 2%. Tá? Ok? A menos que especifique que é 5%, né? Se não diz nada, assumam que é 2%. Tá bom? Bom, então a partir dessas especificações, a gente tem que descobrir o ponto de operação. Aquele ponto de operação vai ser a especificação do controlador que quer projetar. Tá?
Então, se solo sinal tem que ser menor que 16,3%, eu posso definirlo igual a exponencial de menos pi z dividido por 1 menos z cuadrado, todo eso raiz, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí, vezes 100%, né? Sim? Ou seja, isso quer dizer que 16,3, se eu eliminar aquele 100%, eu teria que dividir esse valor por 100, certo? E elimino o porcento, né? Então aqui vamos ter 16,3 igual exponencial menos pi z dividido por 1 menos z cuadrado, né? Então aqui vai ser logaritmo natural 0,16,3, né? Vai ser igual aqui a menos pi z dividido por 1 menos z cuadrado, né? Em raiz. Ou seja, vamos ter logaritmo natural 0,163 vezes raiz de 1 menos z cuadrado igual menos pi z, né? Se eu elevar tudo isso ao quadrado, vamos ter que logaritmo natural 0,163 cuadrado, né? Vezes 1 menos z cuadrado igual pi cuadrado z cuadrado, ¿cierto? Ou seja, vamos ter logaritmo natural 0,163 cuadrado menos z cuadrado vezes logaritmo natural 0,163 cuadrado igual pi cuadrado z cuadrado, né? Ou seja, vamos ter pi cuadrado z cuadrado, né? Mais z cuadrado logaritmo natural 0,163 cuadrado, né? Igual logaritmo natural 0,163 cuadrado, ¿cierto? Z cuadrado multiplicado por pi cuadrado logaritmo natural cuadrado, ¿cierto? Igual ln 0,163 cuadrado, ¿no? Sería ao cuadrado, ¿no? Todo eso cuadrado. Luego un z cuadrado va a ser un logaritmo natural 0,163 cuadrado dividido por pi cuadrado más logaritmo natural 0,163 cuadrado, ¿no? Bom, então z vai ser a raiz de tudo isso aqui, certo? Será a raiz de tudo isso aí, tá? Isso dá aproximadamente 0,5, né? Tá bom? Bom, agora o TS. O TS tem que ser menor que 3 segundos, né? Então a gente assume que, matematicamente, a gente assume que TS tem que ser igual a 3, tá? E o TS vai ser 4 dividido por sigma, certo?
que seria a mesma coisa que 4 dividido por z ômega n, né? Substituindo z, vai ser 4 dividido por 0,5 ômega n, né? Ou seja, vai ser 8 dividido por ômega n, sim? E tudo isso tem que ser igual a 3, né? Logo, ômega n tem que ser 8 tercios, né? Ou seja, que ômega n vai ser 2,67, tá? Ou seja, que sigma agora vai ser z vezes ômega n, né? Ou seja, ser 0,5 vezes 2,67, né? Ou seja, sigma vai ser aproximadamente 1,34, né? 3,35, né? Tá? Bom, faltaria descobrir ômega d, né? Ômega d. Ômega d seria então ômega n raiz de 1 menos zeta quadrado, né? Isso dá 2,31. Ok? Então, olha só. Temos sigma, temos ômega d. Certo? Logo, o ponto de operação da especificação do projeto de controlador vai ser SD igual menos sigma mais j ômega d, né? E isso vai ser SD igual menos 1,335 mais J 2,31, tá? Então, com essa especificação, depois vamos ter que projetar o controlador, ou o filtro, ou a proteção inteligente, tá bom? Bom, daí vamos lembrar outro conceito, que seria a margem de fase e margem de ganho, tá? Que são conceitos importantes, né? Margem de fase e margem de ganho, né? Então, para isso, a gente precisa trabalhar com diagramas de Bode, né? Bom, vou criar uma função de transferência no MATLAB, ou pode ser no Octave também, tá? E tentem instalar o MATLAB, tá? Se for possível. Então, primeiro vamos criar a variável S como variável de Laplace, certo? Aí fica S como variável de Laplace. Agora criamos uma função, né? G igual... Vou colocar essa função daqui, tá? Uma função de terceira ordem, 3 polos, tá? Aí, criamos a função, né? Agora vamos ver o diagrama Vogt daquele sistema. Então fazemos Vogt de G, né?
E daí ponto vírgula fazemos grid, tá? Com grid da grade do diagrama Evode, tá bom? Então temos esse gráfico daqui, certo? Ok? Então como a gente obtém a margem de ganho e margem de fase? Primeiro, a margem de ganho. Para a margem de ganho, a gente tem que procurar o cruzamento em 0 dB, tá? Na magnitude. Então aqui a gente marca o gráfico, né? Aqui a gente pode procurar o cruzamento em 0 dB, né? 0 dB, por aqui, né? Por aí, né? 0 dB. Então, esse cruzamento acontece em 32.5 radianos, né? Radianos por segundo. Então, essa mesma frequência a gente tem que marcar aqui na fase, né? Que seria esse ponto aqui, né? Aí 32.5, né? 32.4, 32. 32.5, né? Isso acontece em menos 150 graus, né? 150 graus. Então, assim, a margem de ganho, margem de fase, perdão, a gente calcula da seguinte forma, né? Margem de fase, MF, vai ser então 180 mais o ângulo, né? Mais o ângulo que a gente encontra nesse cruzamento, certo? Que seria menos 150, né? Ou seja, a margem de fase vai ser 180 mais menos 150, né? Ou seja, a margem de fase vai ser 30 graus, tá? 30 graus, ok? Agora, para encontrar a margem de ganho. A margem de ganho, a gente procura o cruzamento de menos 180 graus na fase, né? Bom. Então, 180 graus negativo está por aqui, né? Menos 180 graus, né? Então, o cruzamento da curva da fase em menos 180 graus vai estar na frequência de 50 radianos, né? Então, essa frequência de 50 radianos a gente tem que procurar aqui na curva de magnitude, tá? Seria por aqui, né? 50 radianos, né? 50. O mais próximo 50 que possa chegar aqui é 50.3, tá? Então, naquela mesma frequência, temos a magnitude, né? Menos 732. Essa magnitude vamos chamar magnitude M, tá? Magnitude M. Então, a margem de ganho vai ser margem de ganho, né? Igual menos M, tá? Menos M. Olha só, aqui nosso M deu 7.32 decibéis, né? Então a margem de ganho seria menos 732, né? Ou seja, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 732 dB. Ok? Então assim que a gente obtém a margem de fase e margem de ganho.
tá bom? Ok. Então, nosso exemplo é a margem de fase deu 30 graus, né? E a margem de ganho deu 7,32, né? Decibéis. Ok. O que significam esses resultados, né? Como interpreto esse resultado? É o seguinte, pessoal. Quando vocês vão projetar um sistema de controle, esse aqui é o controlador que vamos projetar, que ainda a gente não sabe qual vai ser, né? Ainda não foi projetado, tá? Mas a gente considera aqui um bloquinho que vai ser nosso controlador ou filtro ou proteção, né? Ainda não projetamos, mas a gente considera, né? Temos a planta, né? A planta. Temos a saída Y e fechamos a malha, né? Então, o controlador que ainda não projetamos, a planta, saída Y, né? Então, o que significa essa imagem de fase de 30 graus? Essa imagem de fase de 30 graus diz o seguinte, que o controlador que vamos projetar ou o filtro que vamos projetar, ele não pode construir mais do que 30 graus, tá? Ok? Então, esse aqui não pode construir mais do que 30 graus, tá? E a margem de ganho diz que esse controlador que vamos projetar, ele não pode construir um ganho equivalente, construir um ganho maior ao equivalente a 732 dB, né? Então, aquele ganho K, que é aquele compensador ou controlador ou filtro ou proteção pode ter, né? Tem que ser menor do que o equivalente a 732 dB, né? Que seria o equivalente a 732 dB passado para ganho, vai ser 10 potência de margem de ganho dividido por 20, né? Dividido por 20, né? Ok? Então, nesse caso, nosso ganho K não pode ser maior do que 10 732 dividido por 20, né? Ou seja, o ganho que vai ter aquele compensador ou controlador ou filtro que vou projetar não pode ter um ganho maior do que 2,32 vezes, né? Então, pessoal, caso eu projetar um compensador, controlador ou filtro ou proteção, né, com um ganho maior do que esse valor, o sistema fica instável, tá? Então o ganho tem que ser menor do que isso, tá? Para que o sistema fique estável, tá bom? E o sistema não pode construir com mais de 30 graus. Se eu estourar aqueles 30 graus, o sistema fica instável, tá bom? Certo? Essa é mais uma interpretação de margem de fase e margem de ganho, ok? Bom, a seguir alguns teoremas importantes, né, que temos que considerar em sistema de malha fechada. Tá? Então, esses teoremas são válidos unicamente para sistema de malha fechada. Se for malha aberta, já não é válido, tá? Então, temos o seguinte. Temos um diagrama Vogt, né? Então, sistema qualquer. Temos gráfico de magnitude e gráfico de fase, né?
gráfico de magnitude e gráfico de fase. Tá? Então imaginem que o gráfico de magnitude tem uma curva mais ou menos assim, né? Aí, né? E aqui tem 0 dB, tá? 0 dB. Ok? E na fase temos uma curva mais ou menos assim. Aí, né? E aqui temos menos 180 graus. Ok? Então, pessoal, esse cruzamento em 0 dB vou chamar ômega M, tá? Ou seja, cruzamento de magnitude em 0 dB, tá? Esse aqui vamos chamar ômega F, que seria o cruzamento na fase em menos 180 graus, tá? Então temos cruzamento em 0 decibéis e temos cruzamento em menos 180 graus, tá? Então o primeiro teorema diz o seguinte, primeiro teorema. O sistema é estável se o ômega M for menor que o ômega F, tá? Ou seja, em outras palavras, o cruzamento em 0 dB acontece antes do cruzamento em menos 180 graus, tá? Ok? Entonces, el primer teorema que es importante, tá? O sistema é estável se o cruzamento em 0 dB for acontecer antes do cruzamento em menos 180 graus, tá? Isso é válido para sistemas em malha fechada, tá? Agora temos o teorema 2. O sistema é estável se se cumprem simultaneamente as duas condições. Margem de fase for positiva e margem de ganho for positiva também, tá? Tem que se cumprir as duas simultaneamente, tá? Então são as condições para que o sistema seja estável, tá? Certo? Caso contrário, o sistema é instável, ok? Caso contrário, o sistema é instável, tá? Bom, na verdade, essa condição é maior ou igual que zero, né? E maior ou igual que zero, tá? Ok? E o teorema 3. O sistema é oscilatório se a margem de fase for igual à margem de ganho, certo? Sistema oscilatório se a margem de fase for igual à margem de ganho, tá? E esses valores são zero, né?
Então, quando a margem de fase e a margem de ganho são zero, é porque as duas são iguais, então o sistema é oscilatório. Tá bom? Então, esses são os 3 teoremas importantes que temos que saber para sistemas de controle. Tá? Para não boiar na primeira e segunda prova. Tá? Bom, e a última parte da revisão, né? É uma visão geral do diferente regime de resposta de grau do sistema de segunda ordem. Tá? Então, esse é um conteúdo que tem que saber, né? Que vai assombrar, sobre todo no conteúdo da primeira prova. Tá? Bom, temos diferentes tipos de resposta, né? Em sistema de segunda ordem. Tá? Temos primeiro a resposta oscilatória, né? Na resposta oscilatória temos dois polos imaginários no eixo imaginário, né? No eixo imaginário, né? Então, nesse caso, o z vai ser o z é igual a zero, né? Igual a zero, né? Então, aqui vamos ter dois polos no eixo imaginário, tá? Aqui e aqui, né? Aqui vai ser j ômega n e menos j ômega n, tá? Lembrando que nesse regime o ômega d vai ser o ômega n, tá? Quando z for zero, né? Ok? Então a resposta ao degrau vai ser oscilatório, né? Certo? Onde a frequência vai ser ômega n, certo? E a amplitude máxima da onda vai de 0 até 2k, tá? Até 2k, duas vezes o ganho da função, ok? Depois temos a resposta subaamortecida, né? Na resposta subaamortecida temos dois polos complexos conjugados, né? Dois polos complexos conjugados quer dizer que não estão sobre o eixo imaginário, né? Estão fora do eixo imaginário. Tá? Ou seja, esses polos estão fora do eixo imaginário. Podem estar aqui e aqui, né? Certo? Nesse caso, esses polos fariam que z esteja entre 0 e 1, certo? Aqui tem j ômega d menos j ômega d e aqui tem sigma, certo? O padrão de resposta, né, é uma subida, um máximo, uma pequena oscilação e um valor final, certo? Esse é o padrão de resposta de sistemas amortecidos, né? Dois polos complexos conjugados, né?
depois temos uma resposta criticamente amortecida, né? Nesse caso, temos dois polos reais idênticos, né? Dois polos reais idênticos. Sim? Nesse caso, o z vai ser 1, né? Igual 1, né? Então aqui temos dois polos na mesma posição, certo? E essa posição vai ser menos ômega n, tá? E o padrão de resposta vai ser uma curva que sube no tensor sinal e chega a um valor final, tá? Então essa curva vai ser mais lenta do que um subamortecido, tá? Finalmente, temos a resposta superamortecida ou sobreamortecida, né? Sobreamortecida ou superamortecida, né? Alguns livros chamam de sobreamortecida, outros livros chamam superamortecida, tá? Esse tipo de resposta tem dois polos reais diferentes, né? Certo? Daí o z vai ser maior que 1, certo? O z é maior que 1. E os polos são reais e diferentes, né? E o padrão de resposta é parecido com criticamente amortecido, só que mais lento, tá? Uma resposta bem mais lenta até chegar ao valor final, tá? Certo? Então, nesses três casos, a curva tem a tendência a chegar ao valor final, né, que imita a forma do degrau, tá? Só que um vai ser mais lento do que o outro, né? O mais lento vai ser sempre o sobreamortecido, né? Tá? Bom, então, pessoal, seria isso, tá? Seria a revisão matemática. Tá bom? Então, abraço, até mais.